Tá aí. E a endometriose voltou a ser assunto nas redes sociais nos últimos dias, após a cantora Anitta revelar que sofre com a doença há 9 anos, né? E aí a gente vê a demora do diagnóstico e ela descobriu isso já agora, né? Nos últimos dias. E mesmo após sofrer com dor tantos anos, ela só conseguiu esse diagnóstico tardio, 9 anos depois. Vamos ter uma ginecologista aqui para falar sobre esses sintomas, sobre a doença. Mas antes a gente vai ter uma matéria onde a gente explica como a Anitta foi diagnosticada com esse problema. Vamos ver. A cantora Anitta revelou pelas redes sociais que sofre de endometriose e terá que passar por uma cirurgia para amenizar os efeitos da doença em seu corpo. Fortes cólicas menstruais, dor pélvica, incômodo na relação sexual, alterações intestinais, dor na região lombar e dificuldade para engravidar são alguns dos principais sintomas da doença. Antes da minha menstruação vir, eu já sinto cólica. Eu sinto uma cistite de repetição que não dá nem para caminhar, não dá para andar, como se fosse infecção urinária, mas não tem bactéria. Anitta disse que sofre do problema há quase 9 anos e que acreditava sofrer de um quadro de cistite recorrente, uma infecção que acomete a uretra provocada por uma bactéria. No entanto, ela conta que os exames não indicavam a presença de micro-organismos na região, o que levou sua médica a optar por uma ressonância que detectou a endometriose no último mês. Porque parece que a minha vida vai acabar. Eu falei pra ele assim, tira tudo de dentro de mim, que assim, é horrível, você não tem vontade de nada. Agora, pra eu estar conseguindo falar com você, eu tomei 3 remédios pra dor. A cantora só descobriu a doença após acompanhar seu pai em uma internação e conversar com uma médica sobre as dores que sentia nos últimos anos. Vale lembrar que a endometriose não tem uma causa definida, mas sugere que tenha relação com histórico familiar e deficiência imunológica. Tá aí, realmente a endometriose, ela pode ter um diagnóstico um pouco mais difícil, mais complexo. Existem dados que mostram que acometem milhares de mulheres no Brasil e muitas, inclusive, hoje agora nem sabem que sofrem de endometriose, mas inclusive para dar uma luz para vocês, nós trouxemos a ginecologista Sara Barbosa, já está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Raquel, é um prazer estar aqui com você. Olha só, que maravilha para a gente falar justamente sobre a endometriose. E a gente já estava aqui, inclusive, comentando nos bastidores, eu tenho endometriose, o meu diagnóstico também foi muito tardio. Eu passei anos da minha vida, na verdade ainda lido, né, porque quem é endométrica precisa ter um estilo de vida. Mas assim, demorou bastante, então foram muitos anos de sofrimento desde a adolescência. Sara, pode ser inclusive difícil de diagnosticar, ou hoje já se tem algo, digamos, mais acessível para a doença? Porque a gente comentava justamente a Anitta, que é uma pessoa que tem acesso a tudo, né? Demorou bastante. 9 anos, né? Na verdade, ela até representa o que a população geral passa, que é esse retardo no diagnóstico. Na Europa existem estudos, Raquel, que levam-se até 10 anos entre o início dos sintomas e o diagnóstico da endometriose. A gente já teve bastante avanço em relação a isso do que se a gente comparar uma década atrás. Sim. Porque uma década atrás a gente nem se falava de endometriose. Lembro que no começo da minha graduação eu falava, e essa doença existe? Eu fui fazer minha especialização em São Paulo e eu costumava dizer lá no Piauí, não tem endometriose que eu nunca vi. Na verdade, não é que eu nunca tinha visto, a gente somente não se falava sobre endometriose. E nessa última década, a gente vem conversando mais e esse ponto é muito positivo. Sim. Porque se levantar a hipótese de endometriose já é muito importante. Agora, o que a gente observa hoje é que a gente ainda tem dificuldade nos exames, não são exames tão acessíveis. A Anitta, mesmo tendo acesso, teve dificuldade. Imagina a população geral, que os exames precisam ser uma ressonância, um ultrassom com preparo com um médico qualificado, e a gente não tem isso em todo lugar com fácil acesso para a população. E olha, sobre os dados de endometriose no Brasil, a doença atinge cerca de 7 milhões de mulheres, resultando que aproximadamente 1 a cada 10 mulheres
tem endometriose. E levando em conta os dados da Sociedade Brasileira de Endometriose, revela que ainda mais de 60% das mulheres desconhecem os sintomas, porque se confundem também para algumas, como os sintomas da TPM. Sim. Mas quais são os sintomas que merecem um alerta maior, doutora? O que a gente consegue ver é a pontinha do iceberg da endometriose, né? Que é a dor na relação sexual, a dor ao menstruar, a infertilidade também é um sintoma, a dor fora do período menstrual, mas além disso a gente tem outros sintomas que ficam ali escondidos, que é aquela mulher que tem uma fadiga, um cansaço, uma dificuldade no trabalho, a dificuldade na relação sexual, não é só que causa dor, causa todo um prejuízo na vida da mulher. Então, é aquela mulher que pode ter problemas, inclusive, no relacionamento, porque não consegue ter relação sexual e o parceiro não consegue entender isso. Então, é muito amplo. E a dificuldade da endometriose está justamente aí, nessa dificuldade dos sintomas, da gente conseguir identificar, porque como ela pode se manifestar de formas diferentes, em lugares, em agressividades diferentes, a gente também tem diversas formas de se manifestar. Por isso, talvez, o diagnóstico seja até mais difícil. Exatamente. No meu caso, inclusive, né, desde muito nova, desde a adolescência, eu fui em inúmeros médicos aqui no nosso estado, na capital, e ninguém se falava em endometriose. Quando eu quis engravidar, e aí houve essa demora, né, porque Sim. realmente pode causar a infertilidade, a endometriose foi um diagnóstico por exclusão. Então, a médica que me consultou, que inclusive era carioca, né, do Rio de Janeiro, ela disse, não, provavelmente você tem endometriose. No caso da Anitta, ela já chegou num ponto muito extremo. Pode realmente inviabilizar a vida da pessoa? Pode inviabilizar. A endometriose, ela tem entre as 10 doenças mais dolorosas. Então, tem mulheres que têm uma forma clínica muito tranquila, tem mulheres que têm, inclusive, ela é como a infertilidade sendo o único sintoma, não sentindo dor nenhuma. E tem outras que têm dor que incapacitam realmente a sua atividade habitual. A mulher não consegue sair de casa para fazer absolutamente nada. E a dor da mulher, na sociedade, ainda é muito marginalizada, né? Parece que é normal. A gente escuta muito assim, tá com frescura, deixa de besteira, deixa de frescura. É coisa da sua cabeça. Eu cheguei a ouvir isso de uma médica. Para com isso, Raquel, tu não tem nada, para de besteira, para de frescura. E é impressionante, realmente, como durante muito tempo não foi levada a sério, né? Sim, é aquelas mulheres que procuram a urgência e falam, lá vem aquela paciente viciada em remédio. Ninguém se vicia em remédio à toa, né? Se toma muito remédio porque a dor é realmente incapacitante. No caso dela, no relato dela, ela até mostra aí na matéria que ela disse que teve que tomar 3 medicações para conseguir falar. Agora, gente, pra mim, foi um choque mesmo, uma surpresa, porque ela é muito ativa, né? Ela é uma mulher de sucesso e lidar com endometriose nesse nível, nossa, tem uma força muito grande, porque realmente 3 medicações para conseguir falar mostra o nível de dor que ela sente. E ela comentou nos twitters dela que em algum momento se questionou sobre a má higiene dela, para você ver como a endometriose ela tem esse aspecto assim de essa culpa da mulher, né? A tendência é sempre culpar a mulher pela dor que ela está sentindo. Isso é uma infecção que você não tem boa prática de higiene, não usa camisinha, e isso é muito, muito difícil para a mulher passar, né? Tá aí, mas tem tratamento? Tem tratamento. A gente hoje ainda não tem cura da endometriose. A gente tem tratamento e não existe um único tratamento. O inicial que toda mulher precisa é mudança de estilo de vida. É dieta, é atividade física, é tentar dar uma enxugada nos alimentos inflamatórios. E aí a gente decide se existe um bloqueio hormonal, a cirurgia, vai depender do caso e vai depender da localização. A Anitta, por exemplo, tem uma endometriose de vias urinárias. Nesse caso, há indicação cirúrgica. Em outros casos, a gente pode tentar somente tratamento medicamentoso, mas sempre com mudança do estilo de vida. Quando eu tô me alimentando direitinho, com exercício físico na academia, eu sou outra pessoa, assim, acho que a maioria, né? Sim. Mas é muito importante frisar sobre os hábitos saudáveis. E no meu caso, o uso de hormônio realmente foi o que melhorou bastante. Ainda tinha muito uma resistência, mas é muito importante a gente se conhecer e encontrar um profissional que possa realmente te ajudar nessa jornada. Tem pergunta aqui do pessoal que está assistindo. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Pode colocar aqui na tela, Karine, para a doutora Sara também tentar ajudar a gente a responder. Olha aí, ó. Pergunta para ela sobre endometriose umbilical. A Júlia.
A endometriose umbilical, por ser superficial, acaba que a gente consegue ter um diagnóstico mais fácil, né? A mulher sente dor na região umbilical, pode ficar até uma área escurecida, sempre no período fértil. E existe sim indicação cirúrgica, é uma cirurgia até tranquila, quando ela comete só umbilical, mas pode ser a pontinha do iceberg. Então, se tem umbilical, deve ser feito um rastreio completo para a gente ver se não tem foco em nenhum outro lugar. Tá vendo? Muito bom. E aí a última dica qual seria, né, Sara? Realmente investigar, procurar um profissional que te acolha, porque tem muita essa coisa do acolhimento também. Sim. Né? Se você sente que a sua dor é incapacitante, que está dificultando o seu estilo de vida, se você está tendo problema, inclusive para engravidar, a endometriose deve ser sempre pensada. E a gente conhece muito bem nosso corpo. A mulher sabe quando algo está fora do normal. Então, se você acha que tem algo fora do normal, procure ajuda, e uma boa nutricionista é sempre uma boa amiga de quem tem endometriose. Tá vendo aí? Olha, tem aí também o Instagram da doutora Sara Barbosa e Nogueira, né? A NOG, você pode também seguir, acompanhar um trabalho dela. E eu estou muito grata de você ter vindo aqui hoje na nossa manhã para esclarecer e ajudar tantas mulheres, porque a gente precisa, inclusive, falar mais sobre a endometriose para mudar esses dados no Brasil, né? Porque são muitas mulheres que sofrem com essa doença e que não têm ideia. Eu já cheguei a fazer uma live com um especialista no Brasil, que é o Dr. Tomil. Ele é sensacional e ele carrega, né, essa bandeira de falar sobre endometriose. Existe um Instagram bem interessante, que são endométricas, que você pode também seguir, porque exemplos de outras mulheres vai encorajar você também a se entender e ajudar também outras mulheres quanto a esse novo estilo de vida que precisa realmente ser adotado. Então fica aí também essas dicas para vocês, tá bom? Obrigada, Sara. Obrigada Um bom por dia. carregar a bandeira da endometriose. É isso, né? A gente tem que